Bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Podcast. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras e, quem sabe, você vai poder usar no seu dia a dia muitas dicas que serão contadas aqui no Inspirar Podcast. E hoje a nossa convidada é Raíra Silvestre, uma mãe empreendedora que encontrou no autocuidado a forma como retornar para o dia a dia e ter a sua autoestima novamente recuperada. Raíra, bem-vinda! Obrigada pelo convite. É um prazer estar conhecendo sua cidade, estar conhecendo Lajeado e estar aqui nessa empresa que eu tenho uma admiração enorme, que eu criei um carinho e um vício, né? Que eram os produtos da Juste. Ah, que legal. Raíra, bem-vinda, então, a Juste Cosméticos. A Raíra, até para mim poder contextualizar, ela é minha colega no grupo de empreendedores e influência do Joel J. Lá nós nos conhecemos e agora somos parceiras de negócio, né, Raíra? Isso. Agora eu também vendo Juste, então eu sou a única, eu acho, né, pelo que a gente conversou, fora do estado, que vende os produtos da Juste. Isso, na verdade a gente tem mais regiões, mas em Sinop, né, que é a tua cidade. Em Mato Grosso. Isso, então a Raíra é uma das vendedoras da Juste. E Raíra, mas pra gente poder conhecer um pouco mais dessa mãe empreendedora, a gente queria saber um pouquinho da tua história. Como foi a Raíra de hoje? Como foi chegar até aqui? Tu tens 22 anos, né, atualmente. Então no dia de hoje, 22 anos, tem o filho, o Ravi, de 1 aninho e meio, né? Isso, 1 e meio. Então conta um pouquinho pra nós como é que é essa tua vida, essa tua jornada de mãe e empreendedora. Então, eu sempre empreendi. O empreendedorismo é algo já que tá na veia. Vem de família, é algo que desde muito nova eu fui incentivada a isso. Então, desde nova eu era motivada pelos meus pais a vender, então tudo que você pensar eu já vendi. Eu já vendi comida, já fiz receita fit, já vendi cosméticos também. Fiz faculdade de nutrição, tranquei no final. Então, não cheguei a finalizar por conta que eu ia para fora estudar também artes gastronômicas, mas daí veio a pandemia e acabou surgindo outras oportunidades. Foi quando eu abri minha loja de roupa, eu tive uma loja de roupa durante quase 2 anos, e quando eu engravidei eu resolvi fechar a loja para se dedicar ao Ravi. A maternidade, que sempre foi um sonho muito grande, então eu queria esse momento dedicado somente para ele. Ai, legal. E o Ravi veio planejado ou foi uma coisa que aconteceu? Então, isso é uma pergunta muito legal, inclusive, porque a maioria, por eu ser nova, acaba achando que o Ravi veio sem querer, foi uma surpresa, assim. Mas não, o Ravi foi muito planejado, ele foi muito sonhado, eu sempre quis ser mãe, então, assim, o Ravi foi sempre o meu maior sonho. Então, ele foi planejado, eu e o pai do Ravi planejamos ter realmente ele, eu engravidei. E o Ravizinho nasceu e tá aí agora, grande, serelepe, correndo para todo lado. Perfeito. E durante a tua gravidez, tu estavas trabalhando? Sim, eu fiquei trabalhando quase até o final da gravidez, quase até uns 8 meses, 7, 8 meses. Foi quando eu decidi realmente fechar a loja, né? Que era uma loja de roupa feminina que eu tinha, para me dedicar a isso, exclusivamente para maternidade. Mas já esperando e sabendo que um dia eu voltaria para a parte empreendedora, que é algo que eu gosto, de lidar com o público, de lidar diretamente com as pessoas e tudo mais, e mais ainda com mulheres, né? Eu já trabalhei com um público feminino, então eu me identifico muito com esse público. Ah, entendi. E esse período que tu dedicaste para maternidade, como foi o teu sentimento? Faria de novo? Faria. Tudo de novo, com certeza. Foi um período, assim, que eu falo que quem tem a oportunidade de tirar um período para se dedicar à maternidade, eu sei que grande maioria só tem aqueles 4 meses, né? Sim. Então eu entendo e me coloco no lugar dessas mães e sei a dor. Porque como eu tive um pouco mais de oportunidade de estar com o meu filho e também carregar ele comigo em todos os lugares que eu vou, eu consigo ter essa flexibilidade maior, de estar mais tempo com ele. Só que foi um período que eu jamais abriria mão. É um período que você tem filhos, né? Você sabe que o tempo não volta.
Eles nascem, você pisca, eles têm 1 ano, você pisca, eles estão andando, daqui a pouco estão na escola, e daqui a pouco ainda as mães falam pra mim, Raíra, cuidado que agora ainda ele tá com você, daqui uns dias ele não quer mais nem tá junto, né? Então, assim, eu não abriria mão disso de maneira alguma. Então, eu sabia já que como sempre foi um sonho meu, eu sempre procuraria aproveitar ao máximo essa primeira infância, né? Todo esse período de crescimento, que ele vai aprendendo as palavras e tudo, que tudo é novidade. Então, eu queria estar sempre presente nesses primeiros momentos. Sensacional. Então, fica a dica aí para as mamães ou futuras mamães que estão nos escutando. É algo que vale a pena, esse tempo de qualidade, né? É algo, eu acho que assim, tirar um tempo pro filho, realmente, não tem mãe que não queira. Mas estar com ele verdadeiramente, assim, eu falo genuinamente com ele no momento, é algo que vale a pena. É cansativo? Não adianta a gente querer fantasiar, né? Porque cansa, ser mãe cansa, às vezes a criança só quer você. Às vezes vai ter só choro, dias de só choro, às vezes, enfim. Mas vale a pena cada dia de estresse, cada noite mal dormida, no final tudo vai compensando. Beleza. E depois que tu passaste, né, por esse período, quanto tempo foi que tu levaste para voltar? Pensar assim, eu quero voltar a me recolocar no mercado. Como que foi isso? Então, como que foi a minha volta? Eu voltei aos poucos, lá pelos uns 3, 4 meses do Ravi, eu já voltei para a empresa dos meus pais. Mas foi rápido até então. Foi. Mas com ele lá, fizemos um quartinho na empresa dos meus pais para o Ravi. Então, eu, quando podia, ia, levava o Ravi, fazia dormir, ia trabalhando lá de dentro. Até uns 7 meses para 8 do Ravi, que foi quando eu resolvi sair da Radiadores. Por achar outra oportunidade, tá em busca disso também. E eu e meu pai acabava tendo muitos conflitos lá dentro. Então, eu falei, melhor eu sair do que continuar e, enfim, ficar acontecendo essas coisas. Então, eu preferi sair e aconteceu de ser na mesma época que eu acabei me divorciando do pai do Ravi. Então, eu separei do pai do Ravi e eu comecei a buscar, assim, o que eu iria fazer, onde que eu iria empreender. Eu não queria, no momento, voltar para Radiadores, mas eu queria algo que eu pudesse empreender e estar com meu filho ao mesmo tempo. Foi quando uma colega minha, que ela é decoradora, começou a falar comigo sobre uma ideia de bordados. Ela começou a me mostrar algumas embalagens bordadas para doce, de evento. Eu comecei a pesquisar e ver mais sobre. E eu gostei, me interessei, falei, algo que não tem na cidade ainda, é algo novo. É algo que a máquina, claro, eu não sabia e não sei bordar tudo à mão. Então, é uma máquina que fazia. Eu pesquisei tudo sobre e comprei a máquina. E comecei a trabalhar, né? Fui no finalzinho foi em agosto de 2023, comecei. E aos pouquinhos foi crescendo a empresa, assim. Eu sozinha, só eu e a máquina. Mas deu super certo, graças a Deus. Final do ano estourou, assim, de vendas, graças a Deus, de muitas encomendas. Então, novembro e dezembro foi meses, assim, sensacionais. E foi onde daí também eu acabei conhecendo você final do ano e conhecendo também, junto com isso, a Yuste. Verdade. Mas impressionante a tua história, né? Porque uma mãe jovem, né? Mas continuou trabalhando, né? Mas também manteve essa parte da autoestima. Porque eu acredito que quando... Eu também sou mãe. E na minha maternidade eu senti muito o impacto de uma gravidez. De retomar a sua vida, a vida da gente, porque parece que a gente deixa de existir, né? Pelo menos foi a minha sensação. Quando eu tive o meu primeiro filho, foi muito mais desafiador. No segundo, a gente já está um pouquinho mais acostumada. Mas realmente, na primeira gravidez, a gente imagina um mundo cor-de-rosa e azul bebê, que na verdade a gente sabe que em partes não existe. Então a autoestima é algo que ela precisa estar presente. E eu percebo nas tuas falas o quão importante foi isso, né? Tu ter essa autoestima para conseguir retomar, para também aceitar o desafio de sair da empresa familiar, onde, querendo ou não, por mais que é familiar, a empresa é o pai e a mãe, né? Exatamente. Isso também é disruptivo, né? Já era um certo desconforto, né? Então, assim, eu saio de um lugar que eu
tenho mais certeza do que eu vou ganhar. Então, é assim, ó, você ganha X, é X. E quando você vai empreender seu próprio negócio, você não tem certeza do final do mês. Então, sua prioridade é pagar as contas, né? Então, você, fez investimento, é pagar os investimentos, é aos pouquinhos ir pagando aquilo que você investiu para depois ter um retorno. Então, começar uma empresa não é tão fácil assim quanto parece, né? Sim. Mas voltando o assunto que você falou sobre o autocuidado, diferente até do que parece agora, né? Porque agora, todo dia eu tô aqui, caiustei e tudo mais. Foi uma quebra, assim, de expectativa muito grande, o puerpério, né? Que é aquele período logo após quando o bebê nasce, que os hormônios ficam, assim, à flor da pele. Eu, pelo menos, foi uma fase da gravidez que eu digo que, assim, foi a mais desafiadora, Eu que eu mais aprendi. Eu acredito que vai ter muita gente aí do outro lado que vai estar se identificando com a tua história. Por isso é bem importante o que tu vais falar, porque às vezes a gente pensa que é só com a gente, né? Sim. Então capricha, porque a gente quer entender isso desse puerpério. O que isso significou pra ti? Então, vamos falar sobre o puerpério, né? Como que foi pra mim. Porque muita gente acaba chegando pra outras mães perguntando: o que você mais gostou? De ficar grávida, de amamentar? O que mais, às vezes, te incomodou? Que tem mulher que não gosta de ficar grávida, tem aquelas que tem, e tá tudo bem. Tá tudo bem se uma gosta, outra não gosta. E pra mim foi como eu disse, foi um desafio muito grande esse puerpério, porque não era algo que eu tava esperando. Ok. Eu esperava, assim... Eu sabia que seria difícil, mas o que foi difícil pra mim não foi nem a questão do bebê em si, porque eu achei que foi muito natural, muito instintivo a gente ir aprendendo, assim. Você pega o bebê, você vai aprendendo na hora e as coisas vão fluindo. Dizem, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Exatamente, e é assim que acontece. Você vai aprendendo, é na prática mesmo. Não é muito alguém, claro, as pessoas ao redor ajudam, mãe, vó, mas é na prática. Então, o que foi realmente desafiador pra mim foi o puerpério na questão pessoal, comigo mesmo. Então, foi o meu pós-parto comigo. Porque eu percebi uma oscilação de humor. Claro, os hormônios estão trabalhando todos para o bebê, né? Para suprir a necessidade. Esse bebê ficou 6 meses só se alimentando do leite materno. Então, seu corpo trabalha para isso, né? Ficou quase 10 meses na barriga fazendo um outro ser, né? Seu corpo todo se muda para isso. E para mim foi mega desafiador. Porque, assim, eu chorava noite e dia. É mesmo? Muito, muito, muito. Muito. Foi uma fase difícil, assim, eu me olhar no espelho e reconhecer a pessoa que era antes. Então, eu não conseguia ver a Raíra de antes. Eu olhava no espelho e eu ficava, gente, quem que é essa? Tá, eu tô com uma criança no colo, é meu filho, mas eu não sei quem sou eu. Então, foi um momento, assim, muito difícil. Que, meu Deus, eu lembro até hoje, assim, eu chorava dia e noite. Eu amamentava chorando, assim. Dava mamar pro Ravi chorando, mandava mensagem de madrugada pra minha mãe chorando. Porque não é uma fase fácil. E foi um tempo necessário, um bom tempo necessário, até eu entender que, sim, Raíra, fiquei 10 meses gerando outra vida, né? Então, o meu corpo todo, ele mudou tudo. Toda a estrutura do nosso corpo se adapta pra gerar outra vida. Então, foi um pouco frustrante até eu entender isso. Entendi. Porque eu não aceitava. Eu olhava no espelho, via o meu corpo, eu falava, não sou eu. E quem foi a pessoa que te ajudou nesse momento? Teve pessoas ou teve a pessoa que fez a virada de chave? Que contribuiu de forma positiva? Claro que são as pessoas. Teve uma pessoa que eu acho que foi um pouco a virada de chave, que foi assim, a que me deu o alerta, esse gatilho, pra eu ver com outros olhos, que foi o meu psicólogo. Perfeito. Que foi assim, foi onde eu comecei a terapia, fazer terapia e ver realmente o meu corpo como um instrumento pra gerar um outro ser, não como a Raíra de antes, eu não era mais a mesma, né? Então, eu fiquei ali, o meu corpo todo passou só pra uma coisa, só pra uma função que era formar um serzinho. Então... Nossa, quanto amor que tem nessa tua fala, né? Quanto amor que é gerar um filho. A gente, às vezes, não se dá conta do tamanho que é para uma mãe, para uma mulher, a responsabilidade também que a gente carrega. Inclusive, a responsabilidade da dor, da gente estar sentindo. Como eu estou sentindo isso? E muitos falam, né? Aquele sentimento, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas é uma quebra. Eu acho que não tem que ser bem assim. Não acho que deve ser assim. Não temos que carregar toda a culpa do mundo. Não é a nossa culpa.
Então, tudo faz parte, né? Então, leva um tempo até a gente entender esse processo. Também não é do dia pra noite. Ai, Raíra, você começou a se autocuidar Não foi do dia pra noite. Foi quase um ano. Mais de um ano, né? Depois que o Ravi fez um ano que eu comecei, assim, ter um pouco mais de autoestima, me cuidar mais. Foi quando eu percebi que uma coisa é consequência da outra. Então, quanto mais eu me cuidava, mais eu me animava, mais eu melhorava a minha autoestima e assim ia também motivando outras mães. Eu via que outras mães iam me acompanhando. Ai, Raíra, que legal, vi você indo na academia. Vou também, vi você se arrumando, vou me arrumar aqui também. Então, trazer isso até para as redes sociais foi uma forma de me motivar, assim, de me automotivar, né? Então, eu vendo que eu tava motivando outras mães, eu falei, por que eu vou parar, né? Então, se eu estiver motivando uma, pelo menos já tá valendo. E isso é uma coisa que me chamou a atenção muito nas tuas redes sociais. Eu vejo quanto que a Raíra faz post falando sobre maternidade. Se você tem mais interesse, eu te sugiro até seguir a Raíra nas redes sociais, porque tem muito, muito conteúdo valioso que é o dia a dia, não é brincadeira. Isso que é o legal, é a maternidade, a vida real. Eu acredito muito que a gente sonha com o ideal, mas a vida real é bem diferente. E é importante porque isso humaniza. Tornamos mais humano o fato, esse peso, às vezes, que as pessoas colocam na maternidade, que não existe. Existe, sim, a forma como a gente vai interpretar. As dificuldades fazem parte do processo. Mas se a gente consegue se influenciar, ser influenciada por alguém, eu acredito que é muito positivo. Eu fico feliz em ver uma mãe jovem como você já falando sobre isso com tanta propriedade. E é uma coisa assim... Por eu estar vivenciando isso na pele, né? Porque, assim, eu tenho 22 anos, meu filho nasceu quando eu tinha 21. Então, realmente, eu tenho muitas mães que me acompanham, também mais novas e tudo mais. Só que é legal a gente mostrar a realidade, às vezes, como ela é. Porque a gente, às vezes, acha que é tudo muito igual a Disney, tudo muito lindo, maravilhoso. Mas não, tem o bastidor por trás, tem aqui um filho sendo cuidado por trás desse bastidor, tem pessoas me ajudando, então às vezes as pessoas, muitas, também me perguntam assim, Raíra, como você dá conta de viajar e levar o Ravi? Porque por eu ainda amamentar ele, eu dou prioridade em sempre trazer ele junto. Falo, gente, eu tenho toda uma base que me ajuda por trás. Então, se não sou eu, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha avó e tem a babá, que são as 4 pessoas, assim... que são a estrutura para manter a Raíra que dá conta de tudo, são também por causa dessas pessoas. Importante falar dessa rede de apoio, né? Então, eu tenho uma rede de apoio, eu tento sempre trazer elas também nas redes sociais para as pessoas verem que eu não tô sozinha. Apesar de parecer que eu estou sozinha, eu nunca tô sozinha. Porque tem uma rede de apoio grande por trás, né? Você é mãe, você é empreendedora, você sabe disso. O quanto a gente precisa de outras pessoas por trás. E a maternidade, ela cobra um tempo da gente. Ela cobra um tempo, ela cobra uma educação do filho, que é algo muito difícil. Quando você acha que é difícil colocar um filho no mundo, você descobre que educar é muito mais. Porque o mundo tá aí, né? Então, assim, é um desafio dia após dia. Então, ter uma rede de apoio eu acho que é essencial e tá aberto para isso. Porque eu vejo que muitas mães, às vezes, querem abraçar o mundo... fazer tudo sozinha, ou acha, talvez... Isso até pode ser perigoso, né? E acha que talvez que vai ser menos mãe por isso. Eu até já quis abraçar, fazer tudo sozinha. Não, eu dou banho, eu quero ficar sozinha. E no final, daí você esgota, assim. Você não tem energia mais pra nada. E quando não, às vezes você tem alguém do lado que pode ir dando banho pra você tomar o seu banho, pra você tomar um café, pra você sair um dia, tirar pra ser o seu dia. Então, eu falo, se você tem a oportunidade de ter uma rede de apoio, use e usufrua dela, sabe? Sem medo e sem culpa. Nossa, fantástico isso, porque isso faz com que a gente conquiste mais qualidade de vida, né? Porque, na verdade, o equilíbrio eu acredito que não existe. Exista bom senso, concessões, né? E saber que, se tiverem pais aí escutando a gente, também é muito importante para os homens entenderem esse dilema do dia a dia da mulher, que não é fácil. Trabalho, filhos... E tem alguma pessoa, assim, que te inspira, uma mulher que é mãe, nas redes, ou que faz a diferença, assim, tu diz, nossa, essa mulher é incrível. Tem alguém, assim, que fez a diferença? Tem várias mães que eu sigo que me inspiram muito. A primeira, assim, é sem dúvida alguma, que é a minha mãe. Ela é
mega empreendedora. Então, é uma mulher, assim, que tá sempre na luta, empreendendo, tá à frente da empresa. Então, ela me inspira justamente por eu ter dentro de casa a minha própria inspiração. Olha Então, a força do exemplo. exatamente. Então, às vezes, a gente fica procurando só fora, né? E eu falo, não, eu tenho dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio teto, a pessoa que mais me inspira. Que é uma mulher que empreende, que ela é uma mulher que é mãe. Então, eu tento, assim, me inspirar muito nela. Mas, claro, também tem outras pessoas de fora. Tem a Isabela Matti, que eu comentei com você. Sim, Que é uma verdade. mãe que empreende também já nas redes sociais, que eu tive a oportunidade de conhecer, foi fantástico. Mas assim, várias. Eu me inspiro no dia a dia, de ver realmente as pessoas falam, nossa, olha ela empreendendo e o filho tá em casa, o filho tá com a babá, ou o filho tá na escola. Então, às vezes, não precisa ser a pessoa conhecida. Não, eu me inspiro em uma pessoa que eu acabei de conhecer, entendeu? Então, eu gosto disso, de ver a realidade no dia a dia, assim. Não precisa, às vezes, procurar algo que a gente acha que tá muito distante. Uhum. Ah, porque esse clã é famoso, tem sei lá quantas babá, isso, aquilo. Não, eu acho que a gente pode olhar até quem tá do nosso lado. Alguém que, às vezes, está com a gente. Eu, por exemplo, tenho minha babá que tem bebê, né? Ela tem um filho. Então, eu muitas vezes paro e penso... Caramba, né? Como que pode? Ela tá deixando o filho dela pra ajudar com o meu. Então, eu sou muito grata por isso. Eu vejo ela deixando ele numa creche pra poder tá me ajudando com o meu. Então, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar e olhar também pra essas pessoas, sabe? Nossa, isso que tu falaste é fundamental, porque isso é generoso também. Não é só por uma necessidade, isso também é generosidade, é doar amor ao próximo, né? E me conta um pouquinho mais da tua rotina, Rai. Tô muito curiosa para saber como é que é essa rotina de mãe, empreendedora. Hoje o Ravi fica em casa, ou tu leva ele sempre junto, ou ele vai numa escolinha. Conta para nós que ele tem 1 ano e meio, só pra gente ter ideia aí como é que tu te... Então, como tá minha rotina hoje? O Ravi ainda, ele tá mamando. Eu amamento ainda o Ravi, então eu tô sempre em contato com ele. Então, como que funciona? Eu acordo, minha babá começa comigo cedo, eu tô sempre por lá, faço já minha maquiagem, que eu gosto de sair de casa já toda maquiada, toda arrumada, e vou atender minhas clientes. Vou até minhas clientes, levo o mostruário, vou atender todas elas, resolvo o que tem que resolver, às vezes, na rua. E o Ravi fica em casa. Então, às vezes, ele tá em casa e às vezes eu levo ele comigo, quando eu posso e consigo. Como ele tá numa fase muito apegado, ele não tá nem querendo ficar, assim, com todo mundo. Ele tá numa fase, assim, entendendo que a mãe e ele não é uma única pessoa, né? Porque demora um tempo. A criança ficou 10 meses quase dentro da barriga, eles ficam quase 10 meses. Então, demora a entender que ele e a mãe não são um só. Então, agora tá acontecendo essa parte, né? Na cabecinha dele entender, poxa, a minha mãe tá indo, eu tô ficando, como assim? Então, ele tá tendo essa necessidade de muita atenção, de sempre querer estar perto. Pra mim, é um pouco... É difícil? Mas é necessário. Eu entender que essa ruptura é necessária, sabe? Que ele também precisa... Ele vai ser um ser independente. Então, eu tenho que educar meu filho pra isso. Então, mesmo que a minha vontade é tá com ele aqui gravando podcast. Tipo assim, fica aqui do lado da mamãe, vamos gravar junto. Mas ele também vai ser um ser independente. Então, eu tenho que ensinar meu filho que ele também vai conseguir fazer as coisas dele e tudo mais. Apesar dele não ir pra escolinha ainda, eu quero ir aos poucos, cada dia mais, ensinando pra ele essa liberdade que ele tem. Sim, por exemplo, enquanto a gente está aqui, o Ravi tá com outras pessoas. Tu fica tranquila em ter o Ravi... por perto. Fico muito tranquila. Igual eu falei, quando eu deixei o Ravi antes de vir aqui pro podcast, o Ravi ficou chorando, por exemplo, porque ele vê eu me afastando. Mas eu fico tranquila porque eu sei e eu confio nas pessoas que eu deixo. Eu deixo com pessoas que me mostram que eu posso ficar segura. Isso é importante para as mães também, né? Entenderem que mais pessoas podem cuidar por um X período, enquanto a gente vai fazer algo que é importante, Até né? mesmo na escolinha, né? Daqui uns tempos eu também já quero colocar Ravi na escolinha. Então, eles começam essa interação com outras crianças, que eu acho, assim, super necessário. E é importante pra gente ter o nosso tempo
de conseguir fazer as coisas. E fazer também que renda as coisas, né? Porque, Claro. por exemplo, um dia que eu consigo pegar e fazer tudo em uma manhã, rende muito mais do que quando tô com o Ravi, quando eu tô com a Claro. criança, né? Não tem como eu falar que rende a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Às vezes parece, mas não é. Eu tenho que Perfeito. parar, amamentar, daí dar sono, tem que fazer dormir, tem que dar comida. Então, não é a mesma coisa. Então, eu acho que conseguir separar esse tempo da maternidade com a questão do empreendedor, de empreender e tudo mais, é necessário para que o dia seja mais organizado, assim. Mais produtivo, Aham, né? mais produtivo. Perfeito. E uma outra coisa, eu sei que tu tá investindo, então, em ecossistema, Aham. né? Que é o influência. Eu vi que você estava na imersão do Destiny. Não, Uhum, é Destiny que fala? Método Destiny. Método Destiny. Então, como é que tu despertou para ir para esse tipo de ambiência, tendo um bebê pequeno? Igual você falou, nada melhor do que o exemplo, né? Então, o meu maior exemplo eu tenho dentro de casa mesmo, que é a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa que buscou muito por conhecimento, busca, né, até hoje, sobre conhecimento, sobre aprender, sobre grandes pessoas. Ela adora até escutar Flávio Augusto, Caio, Flávio. É, o Flávio. Então, eu sempre me inspirei nela e ela sempre me motivou a buscar Olha que conhecimento. importante ter alguém que nos motiva, né? É, então assim, eu tô lá em casa, eu falei até esses dias pra ela, tô lá dentro de casa, eu lembro, né, da gente lavando a área, e ela colocava, tipo, Flávio Augusto lá na TV, no YouTube alto, pra gente ir ouvindo, enquanto a gente tava lá lavando a área. Então esse incentivo sempre teve do meu lado. Então, tomando banho, o podcast estava ligado lá na caixinha de som. Lavando a área, estava ligado à TV. Então, eu sempre tive do meu lado uma pessoa que, caramba, tá buscando muito conhecimento, eu vou fazer igual ela. Porque é ela que é o meu exemplo, né? O mais perto que eu tenho, então eu vou fazer igual ela. E daí foi onde eu vi o evento do Hora H, do Joel, que teve ano passado, né? Em novembro, se eu não me engano. Uhum. E eu chamei ela. Tu olhou no online? Tu assistiu no online? Ou tu foi no Eu evento? fui. Ah, tu fostes no evento. Eu fui no evento. E daí eu chamei ela, nós fomos. O Ravi foi junto. Porém, eu convidei o meu pai, que não ia participar do evento, pra me ajudar a cuidar do Ravi. Então, o Ravi foi junto e meu pai ficou com ele cuidando. E eu e minha mãe participamos do evento. Foi onde, no final do evento, ele comentou sobre o influência. Ele colocou um QR Code lá, enfim, pra gente ter acesso e fazer toda a seleção. E foi onde eu me interessei, conversei com a minha mãe, que tava do meu lado, ela, não, vai, você vai. Daí eu falei, sério? Dela, não, vai, vamos, e eu vou investir em você, eu acredito no seu potencial. E daí eu falei, então tá, se acredita, então bora. Olha que legal, gente. E interessante também a parte que tu falaste, que a tua mãe colocava os podcasts pra tu escutar, né? Uhum. E interessante como é importante o que a gente escuta. Eu acredito muito nisso. Uhum. O que a gente escuta, a gente aprende também, e com isso, a gente ressignifica as coisas, a gente passa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, escutar Flávio Augusto, escutar mentes brilhantes, é sensacional. Uma coisa, por exemplo, que eu evito escutar é coisas que não tenham que não soam bem pra mim, que sejam falas construtivas, que sejam palavras de dor. Então, eu escolhi, Josi, não escutar esse tipo de fala. Então, é possível sim a gente escutar. E aprender muito nesses podcasts também com essas histórias, né? Sim, eu acho que assim, nem tudo precisamos concordar. Tudo você tem que filtrar, né? Não é tudo que você vai trazer para sua realidade, não é tudo que você vai falar, isso condiz com o que eu acho, com o que eu penso, com as minhas coisas, né? Então, eu acho que você tem que filtrar, tirar um pouco de cada, o que tem a ver com você, o que tem a ver com a sua personalidade e tudo mais, e montando, assim, a sua própria personalidade. Então, você não é porque você gosta de uma pessoa que você acaba virando a Xerox dela. Não, você tira o melhor que você gosta dela, tira um pouquinho de outra pessoa, um pouquinho de outra, e daí você forma a sua ideia, a sua, enfim, né, sua personalidade em cima disso. Isso foi o caminho também pra tu chegar aí pro Hora H, né? E isso foi onde daí eu me inspirei também em estar lá no Hora H e convidei minha mãe. Tu lá escutou aonde sobre o evento do Hora H? Até porque muitas pessoas devem estar se perguntando, poxa, como é que eu fico sabendo desses eventos? Então, como eu busco muito sobre isso, no Insta apareceu um patrocinado. Perfeito. Sobre o evento, foi onde eu entrei no perfil do Joel, vi
e já comprei o ingresso, comecei a ver passagem pra gente estar lá no evento. E eu não sei se você chegou aí, você foi? Eu fui no Hora H. Foi muito legal. Foi assim, foi melhor do que eu imaginava. Olha que bom. Foram... Parabéns, Joel. Nosso mentor, né? Foram pessoas incríveis, então assim, eu realmente fiquei encantada. Foi tudo muito bem organizado. Então, o que me encantou, até que no final a minha mãe falou, não, você vai estar com o Joel. Foi a quantidade de pessoas e como estava organizado. Apesar de ser um público muito grande, era tudo muito, igual ele falou, o horário era no horário, as coisas certas, estava tudo certinho, cronograma certo, e isso me encanta muito. Eu sou uma pessoa que gosta, assim, de seguir a regra. Eu não... Gosto que seja feito o mínimo, sabe? O necessário. Então, um horário eu gosto que cumpre. Então, isso, até como foi falado, é difícil hoje em dia. Você vai num evento que tá marcado para começar às 8, começa às 9, 9h30. Sim. Então, é uma característica do Joel, até por ele ser atleta, né? Esse foi um dos pontos também que eu escolhi ele como meu mentor. E foi um ponto, assim, muito forte de eu ter escolhido ele. E ter me impressionado com o evento do Hora H e com todas as pessoas e tudo que aconteceu lá. Então, olha só, é muito interessante isso. Nós termos nos conhecido foi uma ambiência. Foi estarmos em busca de algo similar, né? Porque a gente está bebendo da mesma fonte. Então, eu acredito também que quando a gente vai para esse tipo de local, diz muito sobre o que a gente vai encontrar lá. Porque fica fácil a conversa. Porque a gente entende que tipo de ambiente está ali, sobre o que vai ser falado, como é o perfil do Joel, né? Não quer dizer que somos todos iguais, muito pelo contrário. Mas existem características entre nós que faz com que estejamos num grupo de empreendedorismo. Características específicas de cada um, né, que acabam unindo, assim. Eu acho igual a gente conversou sobre o horário. É um ponto-chave. Então, pessoas que cumprem horário, que admiram isso, que assim, é o mínimo. Se você marcou 8 horas, é 8 horas. Então, eu vi que o ambiente, realmente, eu tô no meio de pessoas que também pensam dessa forma, até então, porque senão não estariam lá, né? Exatamente. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que a doutora Gil, que também é de Sinop, né? Ela estava na dúvida, né, de entrar ou não. Doutora Georgiana. Georgiana. E aí ela falou contigo. Foi o seguinte, eu chamei ela para tomar um café. Foi muito legal até como ela entrou. E a G, ela já faz mentoria, desde o ano passado, eu acho que ela já fazia outras mentorias. E foi onde eu comentei com ela e ela, caramba, eu não acredito, Raíra, eu amo o Joel. E ela tomou uma das decisões da vida dela, que é sair de ir para consultório por conta dele. Então, que ela falou, Raíra, teve uma fala dele, quando ele fazia as lives, que não existe plano B. E foi onde ela tomou uma decisão, que foi atender em consultório. Porque consultório, querendo ou não, né, eu não sou a médica, mas tenho amigas, é algo instável. Então, você não sabe se amanhã sua agenda tá cheia ou não, né? Se ela atende hoje no particular. Então, você tem que ir atrás do seu cliente também, você tem que ir conquistando esse público. E foi quando eu falei para ela da mentoria, ela acabou se encantando. E ela até chegou nesse último encontro nosso para me agradecer. Nossa, e as duas chorando junto. E é legal, assim, a gente encontrar pessoas com o mesmo propósito. Eu acho que isso é muito importante o que tu falaste, porque sem saber, tu influenciou, né? E ela já tinha uma conexão com ele, e olha a diferença que isso está fazendo na vida dela agora, estar neste ambiente. Então, tem muitas pessoas que nos seguem e que a gente nem imagina, e que dependendo do que a gente fizer, vai inspirar ela, ou para melhor ou para pior. Então, que a gente possa sempre ser algo bom na vida das pessoas, que a gente possa inspirar. E mesmo as nossas histórias de dor, de tristeza, que elas possam ser luz, que elas possam indicar um caminho também da mesma forma, porque a vida é isso, né? Tem momentos que a gente encontra desafios que a gente precisa ter a capacidade de levantar. Mas é muito mais fácil a gente se sentir humano na medida que o outro também tem uma certa dificuldade na vida. Que somos... que pertencemos a esse ambiente, que todos também têm dificuldades. Isso torna tudo mais fácil. Sim, eu até falo direto no Insta que as pessoas têm que cuidar, assim, um pouco com o que vê em redes sociais e entender que por trás da tela tem também pessoas, né? Tem outros seres humanos. Então,
não existe vida perfeita. Não existe quem não tenha problemas. Todos nós temos. Ah, mas você tá sorrindo 24 horas. Eu tenho problema também. Todos nós temos. Todos nós, gente. Não adianta falar, não, a minha vida é perfeita. Não existe, não existe. Então, assim, é entender que o problema faz parte, que você tem que aprender a lidar com ele, mas tirando um aprendizado, eu falo. Então, ok, aconteceu tal problema, mas o que você aprendeu com ele? Alguma coisa você tem que aprender. Se não seja para não fazer de novo ou algo... Enfim, de alguma forma você vai aprender. Então, para ele não se repetir de alguma maneira, enfim. Então, todo mundo tem problema. Eu acho que tem que cuidar o que olha. Cuidar muito e não achar que a vida do outro é perfeita. Exatamente. Essa questão das redes sociais que tu falaste, eu acredito muito nisso também, é que a gente vai mostrar sempre o que tem de melhor, né? Se a gente vai pensar, vamos imprimir fotos da nossa vida. Que tipo de foto a gente vai colocar no porta-retrato na nossa casa? Momentos especiais, momentos alegres. Então, isso acontece nas redes sociais também. E eu acredito que a rede social também está passando por um processo de mudança muito grande. Fotos com pessoas ou fotos selfies, isso não vai mais conectar tanto. As pessoas vão seguir outras pessoas nas redes sociais pelo que ela entrega. Por que eu vou seguir a Raíra? Vou seguir a Rai porque eu me identifico, porque ela fala de autocuidado, ela fala de maternidade com propriedade, porque ela tem 22 anos, tem um filho, tem a jornada profissional dela, tem a jornada de empreendedorismo, de educação. Então, isso conecta a Raíra a outras pessoas. Então, é isso que fica. Então, quando a gente for seguir alguém, que a gente saiba dar unfollow, também quando for necessário. O que não nos faz bem, vamos saber dizer não. Eu gosto muito da vitamina N, que eles chamam, que é a vitamina do não. Tão importante quanto sim é o não, ou mais importante. Porque quando tu sabe o que tu não quer, tá tudo certo. Porque existem tantas oportunidades na vida, mas o não, ele é necessário. E saber se posicionar, ainda mais na maternidade, né? Eu acredito que, como que é esse teu dizer não na vida de criança, nessa vida que tu estás vivendo agora? Então, tem até uma frase, agora você falando sobre isso, tem uma frase que eu escutei até, do nosso mentor, que é, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. E eu comecei a levar ela para todos os questionamentos que eu me faço, de onde eu vou, se eu quero, se eu não quero. Se for um sim óbvio, ok. Se eu ficar na dúvida, é um não. Então, assim, fiquei na dúvida? É não. Então, como que eu lido com isso? Nossa, essa eu aprendi agora, foi profundo foi bem isso. profundo para mim também. Foi o seguinte, que se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, o que você tem certeza que você quer é um sim óbvio. Ah, Josi, vamos sair comigo hoje à noite? Ah, vou pensar. É um não. Quando você quer, você vai. Você fala sim. Então, vou pensar, já é um não. Entendeu? Então, às vezes, você quer arrumar uma desculpa, ou você não quer, mas não quer chatear a pessoa, daí você quer estar indo. Mas você quer? Não. Entendeu? Então, foi algo que me ajudou muito a tomar decisão. Uau, quanto aprendizado nessa tua fala, realmente. E eu também acredito que maturidade não tem nada a ver com idade, viu? Acredito que maturidade tem muito a ver com vivência, né? Com vivência, com experiência, ambiência. Eu acho que ambiente contribui muito com Hoje, como é que é a tua rede de amigos, amizade? Como é que tu tá lidando com isso? É mais próximo, você fala? Mudou, não mudou? Eu até tô lendo um livro agora que fala muito sobre amigos, né? Os amigos necessários, os amigos íntimos. Então, mudou completamente. Mudou. Muda. Primeiro que o seu ciclo de amizades muda quando você vira mãe. Porque a conversa já não vai ser mais a mesma, né? Quando você tem uma prioridade que é um filho, uma pessoa solteira que não tem filho, a prioridade dela dificilmente vai ser ir nos mesmos lugares com você. Às vezes ela tá sozinha, você tá com uma criança. Então, tudo você começa a observar, né? Hoje eu procuro restaurante com parquinho, por exemplo, né? Uma coisa besta, mas assim, muda tudo isso. Então, o ambiente também mudou, porque eu busco muitas coisas que eu vejo que talvez em certos ambientes eu não vou encontrar. Onde a conversa, às vezes, acaba não desfazendo da conversa, mas acaba sendo supérflua para o que eu busco. Entendeu? É muito superficial para aquilo que eu quero. Então, eu não vou estar no meio de pessoas que só tá falando de festa, que só tá falando de sair. Ah, não gosto? Gosto, claro que eu gosto. Eu sou gente, eu saio, às vezes. Mas a minha prioridade não é essa.
Entendeu? Minha Perfeito. prioridade no momento é a maternidade e empreender. Aham. Então, é crescer no meio empreendedor, aprender com as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu entrei, até comentei contigo, quando eu entrei, no primeira vez que a gente estava agora lá se encontrando todo mundo, o quanto que eu tava com vergonha. Eu falei, gente do céu, o que sou eu aqui, né? Sim. Mas depois que eu percebi e consegui ver com outros olhos, caramba, eu tô tendo uma mega oportunidade de aprender com quem tá ao meu redor. Eu olhava cada pessoa assim e falava, meu Deus, eu preciso sugar essa pessoa o máximo possível, porque tá aí a chance de eu aprender com ela, tá aí a chance de eu estar do lado de alguém que já tem muito com o que eu possa aprender, sabe? Então, Sim. Raíra, mas você é nova, mas eu posso evitar passar por uma coisa que talvez você passou aprendendo com você. Exatamente. E por ser nova também, acredito que tenha muitas oportunidades, né? Porque eu vejo como a Raíra, ela é muito benquista pelo grupo, as pessoas te tratam com muito carinho, né? Eu acredito também que é uma habilidade que tu tens de se relacionar bem. Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar de que forma que também o jeito que eu sou, na condição que eu estou, que forma isso pode ser positivo para mim, né? Então, acredito que tem muitos pontos a teu favor. E foi aí que a gente se conectou, falando sobre maternidade. Aí também tu conheceste aí os temas. Aham. E então também foi muito importante a gente se conectar por este motivo do autocuidado. Mas só para mim colocar numa linha de tempo aqui, até para quem está nos escutando. Pós-maternidade, uma das coisas que a Raíra fez foi voltar a trabalhar, né? E também voltar a estudar. Né? Estudar, querendo ou não, tu fazer parte de uma ambiência como essa, a Sim. mentoria do Joel, é voltar a estudar. E pro teu bem-estar, pro teu dia a dia, tu voltou a fazer algo, atividade, ou enfim? Sim, depois que o Ravi nasceu, eu parei, assim, tudo. Antes, na verdade, dele nasceu, nossa, deu uma relaxada total. Parei academia, parei esporte, que eu gostava de fazer, parei pilates. Pilates até que eu fiz um pouquinho mais, né? Mas eu parei tudo. Eu dei uma relaxada, assim, e foi um tempo até eu voltar. Teve esse período de baixo bem enorme, Adaptação né? também, né? Que eu também não conseguia tirar forças e ânimo, eu não via motivo pra isso. Mas hoje eu percebo o quanto é necessário, então em um segundo eu tenho certeza que seria totalmente diferente esse pós-parto, sabe? Esse puerpério. Mas hoje eu já voltei para uma academia que eu gosto. Ainda, claro, eu não tô tão frequente quanto eu deveria, mas aos poucos eu vou voltando, vou conciliando. Voltei para um tênis que eu gosto de fazer, gosto de praticar um esporte. Então, isso motiva mais a gente, né? Então, quanto mais você faz, é aquela coisa, quanto mais você vai, mais você quer ir. Sensacional. E me conta um pouco da tua rotina, tendo voltado a estudar, trabalhando, fazendo atividade física, como que fica essa tua parte estética? Como é que tu lida com essa parte de cabelo, rosto, pele, até para as mulheres que estão nos escutando, o quanto isso é importante? E se é importante, Sim, né? Então, como que eu lido com essa parte? Eu tinha uma visão de que, tenho que parar tudo, tirar 1, 2 horas do que eu tô fazendo pra cuidar de mim. E não necessariamente tem que ser assim. Às vezes a gente tem que se adaptar dentro daquilo que é possível. Gosto disso. Então, nem sempre vai ser possível você tirar 30, 40 minutos, né? Então, assim, Raíra, hoje você tem meia hora? Vai dentro de meia hora. Hoje você tem 15 minutos? Vai dentro de 15 minutos. Então, eu comecei a colocar na minha rotina esses autocuidado dentro daquilo que eu podia fazer. Então, tô tomando um banho, tinha um tempinho a mais, já esfoliava o corpo, passava um creme, me maquiava. Às vezes, eu até gravo bastante eu me maquiando no carro, porque é como dá. Então, dá tempo? Dá, no carro, vai do jeito que dá. Então, eu aprendi a adaptar e fazer as coisas dar tempo dentro do tempo que eu tenho. Então, não necessariamente eu tiro horas pra mim. Quando eu posso, claro, eu faço isso. E é necessário. Mas, na maioria das vezes, é dentro daquilo que eu tenho de tempo, sabe? Se adaptar ao tempo e não esquecer de mim dentro desse tempo. Sim, e tu entende que o autocuidado, então, tu conhecer o teu rosto, saber como se maquiar, de certa forma é libertador, porque tu estás aqui viajando, tu saiu de São Paulo, tu estavas no Método Destiny, né? E depois eu sei que tu vai seguir viagem e tu estás super bem, tu estás bonita, tu mesma te maquiou, né? Eu mesma. Foi, assim, algo que foi com a Yustê, né? Eu não tinha muito esse hábito, assim, diário. Ok. Eu passava uma base, um blush, um gloss no máximo, assim. Às vezes, então não era um hábito diário. E eu não
via a necessidade. Eu falava, não precisa. Só que quando eu entendi que isso faz bem pra minha própria autoestima, quando eu comecei a entrar nessa rotina, eu prestei atenção, poxa, eu começo a me sentir melhor quando eu tô assim. Eu vi que era um autocuidado que era tranquilo eu introduzir na minha rotina, no meu dia a dia. Foi quando eu comecei a todo dia fazer um pouquinho mais. E igual o porquê, né? Que eu falo de eu tacar o step pela praticidade. Isso. Então, como eu vi que com um produto eu conseguia fazer várias coisas, conseguia fazer sombra, contorno, batom, eu falei, caramba, eu não preciso estar mega recheada pra conseguir ficar com uma maquiagem básica e bem feita, né? Então, foi onde eu me encantei, assim. Perfeito. Rai, hoje tu estás vendendo, né, lá na cidade de Sinop, mas também, quem não estiver em Sinop, tu tens um voucher da Yustê, né? Como é o teu voucher da Yustê? Tenho sim. Pra quem não é de Sinop, eu tenho um voucher que é RAI 15, Tá. que é só colocar lá no site da Yustê mesmo, que já gera um desconto. Ah, perfeito. Ela ganha 15% de desconto, Isso, né? 15% de desconto. Então não perca o desconto especial aí da RAI 15. E quem tiver em Sinop, por favor, acione, é só chamar a Rai nas redes sociais, me chamar na rede social, que é a Raíra Silvestre, que eu vou até você, eu tenho todo o mostruário, né, da Yustê, então o legal é isso, que eu consigo ir até minhas clientes e dar um atendimento personalizado para elas testarem na pele, ver como que é na prática o que eu gosto de trazer no meu Insta, que é a praticidade da Yustê. Tá, perfeito. E muitas pessoas te procuram nas redes sociais, elas conversam contigo sobre o que tu fala, de maternidade, de maquiagem, de autoestima, elas conversam contigo? Como é que tu sente isso? O que eu sinto? Eu sinto muita conexão com quem me segue, então eu sinto que as pessoas se identificam. Quem tá ali tem algum ponto de conexão e identificação assim comigo, seja na maternidade, seja com empreendedorismo, seja com a minha relação, tem muita gente que fala também com a minha relação com a minha mãe, que as pessoas gostam de acompanhar. Então, sempre gera, né, um gatilho. Você segue alguém por aquilo que você identifica com a pessoa. Então, o meu público, assim, é muito mulheres, é um público que sobressai a mulheres e grande parte é mãe. Eu vi que tu falaste que tem mães jovens também. Eu tenho amigas também que foram mães mais novas, da minha idade, um pouco mais velhas, 25, 26. Mas são mães que acabam tendo, assim, a mesma rotina, o mesmo pico, né, de atividade para fazer. Mães que empreendem de casa, eu tenho amigas também que empreendem dentro de casa. Então, é legal trazer isso para as pessoas verem assim, fiquei mãe, tenho que parar de trabalhar. Tem inúmeras oportunidades que a gente pode, dentro de casa mesmo, né, tá fazendo. Eu até tenho uma amiga que começou recentemente a fazer receita. Ela começou fazendo pra bebê dela, ela é nutricionista, então começou fazendo marmitinha pra bebê dela e ela viu aí uma oportunidade para fazer para as outras mães. Perfeito, Rai. Interessantíssima essa tua história. E acredito que tu tem consciência, né, da relevância que é o teu papel hoje no mercado, na nossa sociedade, como um exemplo de mãe que está aí criando seu filho com rede de apoio. E eu queria te perguntar se tu tem uma mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos escutando referente à maternidade. Enfim, uma mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos escutando. Vixe, que missão. Uma mensagem sobre a maternidade. Ou na vida, assim, algo que realmente faz sentido para ti, que tu acredita que possa impactar outra pessoa de forma positiva. Até eu postei isso recentemente nas minhas redes sociais. Eu acho que é algo que vale relembrar, que nasce uma mãe, mas não morre uma mulher. Uau. Porque nós, mulheres, mães, temos muito... no automático, né? Acabamos se dedicando tanto aos filhos e esquecendo, deixando nós de escanteio, deixando para depois. Deixa ele crescer, não priorizando. E eu acho que sim, devemos estar bem para estar bem para eles. Então, a mulher por trás da mãe, eu acho que tem que sobressair. Então, cuida da mulher para a mãe estar bem. Uau, gente, sensacional. Eu realmente não estava esperando essa tua fala, mas acho que ela faz muito sentido. Acredito que muitas mulheres vão se identificar com isso. É algo que a Yustê acredita muito, mas eu, Josi, acredito muito na nossa força, na força feminina.
E também na nossa vulnerabilidade, no momento da gente saber que é importante a gente ter pessoas com quem contar, que tem momentos que não vai dar certo e que faz parte do processo, mas que nem por isso a gente pode pensar em desistir. A gente precisa descansar. É o momento que a gente descansa, porque a gente precisa retomar. Então, Rai, nossa, eu acredito que foi uma super história que tu deixaste aqui para nós, uma história inspiradora que muitas pessoas e pais também vão poder refletir sobre esse tema, que é um tema delicado, mas que é um tema real, que é um tema que está presente no nosso cotidiano, inclusive para as empresas, para entender o momento da mulher, quando a mulher deseja ser mãe, ou se ela está grávida no ambiente de trabalho, se ela ganhou o bebê, como é importante saber acolher essa profissional também, porque isso é quase que um problema, às vezes, social também, se a gente não sabe lidar com essa situação. E a parte emocional, então, nem se fala como é importante. Então, Rai, muito obrigada pelo teu tempo, por estar visitando a Iustê, estar participando do podcast da Iustê. Foi uma super grata surpresa também e alegria em estar te recebendo aqui no Inspirar Podcast da Iustê. Então, te convido a seguir a gente nas redes sociais. Se você achou que faz sentido para você esse tema, envia, que com certeza essa história pode estar inspirando a vida de muito mais pessoas. Um super beijo e até o próximo episódio.